eu sou um improvável. Eu falei para a Karina aqui, de todos os seus convidados, devo ser o mais improvável de todos para estar aqui. Porque o que Deus fez, Karina, na minha vida foi uma coisa que eu, assim, mudou completamente até a minha forma de pensar. Porque quem nunca, né? Quem nunca esteve caminhando com Deus e pensou assim, eu acho que Deus não está me vendo, não. Eu acho que alguma coisa está acontecendo, estou fazendo uma coisa de errado, estou em pecado. Você vê pessoas avançando, pessoas que chegaram com você, aí aquele lá deu certo, aquela casou, aquele casou, e a coisa vai andando, e você olha para você e fala, puxa vida, eu só estou patinando, as coisas não acontecem. Então eu vivi muito isso, né? E Deus é um Deus paciencioso, longânimo. Deus tem paciência mesmo quando trata com a gente. Deus espera atitudes, Deus espera posicionamento de coração, né? Porque nem sempre as pessoas têm o coração dado de verdade para o Senhor. Né? Eu até tenho levado essa mensagem sobre entregar o coração, sobre entregar verdadeiramente o coração para o Senhor. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado, eu estou na igreja, mas nem sempre o teu coração está na mão do Senhor. E é um começo de processo. Então Deus vai trabalhando e vai ajeitando as coisas para que isso aconteça. Então a improbabilidade de estar aqui era total, mas o Senhor colocou a mão. O pastor, a gente vê, né, hoje o ministério, né, através da internet sendo expandido. Sim. E eu vejo sua voz chegando em tantos lugares, mas eu quero saber lá no início, como foi, primeiramente, o teu encontro com Jesus, o teu momento onde virou a chave e você falou, agora eu tenho um propósito, agora eu tenho, eu vejo tudo de forma diferente. Você veio de família cristã? Como foi a sua infância? Eu vim de uma família católica, né? Eu era católico praticante. Então eu fiz lá a primeira comunhão, catequese, essas coisas aí. Aí eu ia lá na igreja e tal. Aí deu um problema na igreja, na época, um escândalo lá envolvendo o padre, e a juventude espalhou toda. Né? O padre assanhado lá. E aí o que aconteceu? A gente ficou naquele impasse, vai para onde? Sim. Só tinha uma igreja na cidade, a gente ficou sem igreja. No mundo mesmo, espalhado. Mas era aquele cristianismo sem uma coisa forte, assim. Era mais uma religiosidade. Com todo respeito aos meus irmãos católicos, mas eu estive dentro desse barco, eu sei do que eu estou falando. Né? Eu nem pegava na Bíblia. Não lia, então assim, eu tinha esse estilo de vida. E um dia, malhando Judas, tinha uma festa que malha o Judas depois, Sim. Eu era um daqueles meninos, pegava o bonecão, saia correndo na rua, e bate nele, não sei o quê, e um dia eu tive um insight assim, tipo, pá! Eu olhei para aquele boneco e falei, o que eu tô fazendo, cara? Eu tinha ganhado 3 balas doce, né? Eu falei, o que eu tô fazendo? O que tem a ver isso? Deu uma coisa assim que... Que idade você tinha? Acho que eu tinha uns 13. Aí eu olhei assim e falei, o que eu tô fazendo na chuva, com esse boneco aqui, com esses moleques? E fui para casa. Mas já era o Espírito Santo mexendo, né? Por que você tá fazendo isso? Né? Gerando aquela dúvida. Isso. E eu às vezes parava em casa, na minha cama, e olhava para minhas mãos e vinha aquele negócio, o que eu tô fazendo aqui e por que eu tô aqui? Por que eu nasci? Essas perguntas vinham. E eu ficava assim, eu olhava pro escuro do quarto, ficava, meu Deus não, né? Ficava, o que eu tô fazendo aqui? Por quê, né? Por que existe um ser humano? Essas coisas vinham e eram perguntas que eram geradas pelo próprio Deus. A eternidade está dentro de nós. Então, uma hora ou outra você vai sentir, tipo assim, você é um ser eterno. Deus te criou para aquele plano. Então, você começa ali a ter sensações ou ideias que vão trazer essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei com isso. Aí com mais ou menos ali uns 16 anos, bagunceiro na escola, tudo mais, né? Um amigo começou a me evangelizar na escola. E ele vinha com um boné escrito Cats Barneia. E era uma banda da época, né? E eu falava, que isso aí, cara? Ele falou, Cats Barneia, a banda. Eu falei, que legal esse nome, vamos lá na igreja. Por que Jesus? Por que isso, aquilo? Eu falei, mas eu sou católico, cara. E ele falou, não, Jesus tem um plano com você, cara. E não sei o que, coisa e tal, né? E eu fui na igreja com ele e voltei para casa. Nisso, começou uma onda de células, né, na rua da minha casa. E a minha mãe permitiu, né, que uma igreja fizesse célula em casa. E começou aquelas reuniões,
Começou a te cercar, você viu? Isso, reuniões. Aí tem a famosa irmã Floriza, um beijo, irmã Floriza, que passava na rua e falava, menino, vai para a igreja, né? E tem uma história engraçada, eu conto até no livro, que eu estava comendo uma maçã no muro, tinha essa mania, né? Comendo maçã no muro, lá vinha a irmã Floriza descendo. Aí eu calculei, né? Eu vou me agachar aqui porque ela vai chamar eu para ir para a igreja. Me agachei atrás do muro e fiquei comendo a maçã. Comi inteira a maçã, falei, já passou, né? Quando eu levanto... Ela estava parada. Ela estava parada assim, ó. Menino, para a igreja. Aí eu fiquei tão assim, tá bom, vamos para a igreja. Né? E eu fui. E nisso o meu irmão começou a ir, o Miro, né? Meu irmão Miro começou a ir, eu vi uma mudança nele. Né? A mudança, vi o Miro sorrindo, eu nunca tinha visto ele sorrindo. Falei, tem coisa estranha com esse cara aí. Falei, o que está acontecendo? E quando eu entrei na igreja pela primeira vez, Karina, foi uma coisa tão incrível, meu. Eu não sei explicar, é difícil de falar com palavras. Mas quando eu entrei, eu sentei e eu tive uma sensação que todo mundo me olhava o tempo inteiro sem parar. E eu ficava muito envergonhado. E eu ficava assim, que nem um poste olhando para frente, aquela palavra entrando no meu coração. Sim. E estava tocando um louvor na época, chamava Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E na hora desse louvor, me deu aquele caroço na garganta e começou a vir um sentimento de arrependimento. Nossa. Só que tinha um cara conhecido, né? Tava muito frio aquele dia. Eu tava do lado da porta, pronto para ir embora. Aí eu olhei para um rapaz que estava na porta, o Rubinho. Era o único conhecido que tinha na igreja naquele dia. Eu falei, Rubinho, ele, o que que é? Eu falei, eu tô com um caroço na garganta, cara. Eu tô com uma vontade de chorar, não sei o que que é. Ele falou assim, ó, isso é a mão de Deus tocando em você. Quando ele falou isso, eu chorei daquele momento, copiosamente, até o final do culto, e terminou o culto, eu fiquei na cadeira chorando, e me passou tudo na cabeça, tudo assim, ó. O pecado, o arrependimento veio de um jeito, e ali eu tive um encontro com o amor de Deus, muito forte, ao ponto assim, no final, o pastor falou assim, ei, não fechar a igreja, você pode ir para casa. Aí eu lembro queria ficar lá deitado para sempre. Eu estava ajoelhado na cadeira, eu levantei e fui para casa. Cheguei em casa, meu pai gaúcho, né? A gente é de família gaúcha. Meu pai falou assim, o que tá chorando, rapaz? Eu falei, foi Jesus, né? Tipo, cheio de lá, vai virar homem, rapaz. Meu pai falou assim, que negócio é esse? Ele não entendia, né? E aí eu fui pro quarto e continuei chorando lá e glória a Deus. E esse foi um encontro, naquele dia, foi um baque que eu tive assim, mas eu ainda não tinha aceitado a Jesus publicamente. Sim, sim. E aí eu vou contar aqui, aproveitar aqui. Eu lembro que no outro culto eu fui e o pastor falou, vem aqui, né, agora publicamente, aceitar Jesus e tal. E eu já tinha aceitado. Mas a vergonha não deixou eu ir, não. E eu falei, não vou. Fui na frente, me resisti até o máximo. Quando eu entrei em casa chorando de novo naquele dia, aí eu falei assim para minha mãe, né? Meu pai foi dormir, falei, eu vou ali na casa do pastor Sérgio, que morava na rua de casa. E eu fui até a casa dele, bati lá, era uma 00:30, assim. Eu lembro até, você bateu de madrugada quase. Eu lembro até hoje, o pastor Sérgio saiu assim de pijama, né? E ele, o que foi? Eu falei, pastor, eu tenho que aceitar Jesus, pastor. Eu não sei, eu não consigo dormir. Aí ele entra aqui, né? Entrei na casa dele, eu levantei as mãos e falei, Jesus, eu te aceito, o Senhor é o Senhor e tal. Publicamente ele orou por mim e voltei para casa. Aí ali começou toda a história, toda a caminhada e teve muitas coisas que aconteceram. Nossa!